Não está. Está aparecendo aí para vocês, né? Agora minha tela. Tivemos essa quebra de uma semana que me quebrou as pernas. Eu esqueci completamente da semana de palestra. Mas tudo bem. Era uma coisa prevista, mas comi bola. E a gente vai falar hoje de dois assuntos que são complementares. A gente precisa de um para poder falar do outro. A gente vai falar de custos indiretos de fabricação e do custeio por absorção. Vocês vão perceber que o custeio por absorção eu falo muito pouca coisa, porque ele é só uma técnica de alocação dos valores que a gente classifica anteriormente. Nada mais do que isso. Claro que a gente vai aprimorando essa técnica, como se diz, a gente vai refinar ela com outras técnicas conhecidas, mas a absorção é a primordial. Então, antes de falar nela, a gente tem que falar em custeio não, em custo indireto de fabricação. Então, o que é esse dito custo indireto de fabricação? O que vem na cabeça isso para vocês? Vem algo, não vem? Nada. Ele é um custo bem importante. Assim como também matéria-prima, mão de obra direto, que são tratados no CPC 16, o custo indireto de fabricação é outro elemento do processo de custos, então da contabilidade de custos, que é tratado no CPC 16. O que é o CPC 16 mesmo? Já esqueci. Eu tenho uma dificuldade com esses números de CPC. Ninguém lembra? É algo referente à compra, né, professor? Tem relação com a Estoque. compra e estoques, isso aí, Eve. Então é ele que determina toda a tratativa referente a estoques. Então a Silvana também não está errada quando fala relacionado a compras, mas quando a gente pensa em estoque, a gente também tem a produção, né? Então ele faz toda a tratativa de compra e produção e como se mensura essa estocagem. E quando a gente está produzindo, a gente tem que se atentar a essa figura dos custos indiretos. Então, custos indiretos de fabricação correspondem a um grupo de elementos cujo consumo não é quantificado nos produtos. Por isso, eles são objetos de apropriação a cada linha de produção que a gente tem na empresa por meio do temido, mas que não tem nada de difícil, rateio. Então, todo aquele custo que a gente não consegue identificar ou alocar ele a um produto de forma clara, de forma objetiva, a gente chama ele de custo indireto de fabricação. Então, com exceção de matéria-prima e mão de obra direta, com a característica das fábricas atuais, quase todos os demais custos são tratados como indiretos. Por que isso? Hoje, se a gente pensar numa fábrica, uma linha de produção, será que esse maquinário que a gente tem hoje em dia, a gente pode chamar ele de polivalente? Ele não tem uma capacidade de fazer várias funções, utilizar para vários tipos de produto? Então, hoje a gente tem indústria muito mais, vamos falar assim,
com capacidades produtivas em uma mesma linha de produtos diferentes. Isso acaba fazendo com que a gente tenha uma dificuldade maior. Então, hoje em dia, a gente encontra muito mais os custos indiretos nas fábricas do que a própria figura do custo direto. Então, em grandes casos, a gente acaba encontrando, grande parte dos casos, como material direto ou como custo direto, matéria-prima e mão de obra direta. E, de vez em quando, embalagem, se essa embalagem não for só para armazenagem do material produzido, for para disposição à venda. Então, lá no CPC 16, ele fala dos custos indiretos, porém, ele trata com um nome um pouquinho diferente: custo de transformação. Então, os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados. Então, ele fala, custo de transformação, a gente vai considerar o custo direto, então, diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com a linha de produção, como pode ser o caso de mão de obra direta. Também inclui a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. O que ele fala, então, do custo de transformação? A gente vai considerar, além do custo direto, né? O quê? Não vai somar o custo indireto? Ele não fala isso aqui? Também inclui custos indiretos de produção? Ele traz essa menção, né? Só que veja que palavra que ele traz antes, ou que frase que ele traz antes. Inclui a alocação sistemática. O que ele quer dizer com essas duas palavrinhas? O CPC 16 quer indicar? Que nessa transformação a gente vai incluir o custo direto por uma alocação sistemática. O que é essa alocação sistemática? Não é esse cara aqui? Não é o rateio? Então, o CPC 16 ele fala que além do custo direto, a gente vai aplicar um critério de rateio para a distribuição dos custos indiretos de fabricação. Então, o próprio CPC 16, ele já prevê a existência de custos indiretos sendo rateados. Só que ele não fala uma regra, né? Ele não determina, ó, faça desse jeito, faça daquele jeito. O que ele fala? Só uma alocação sistemática. Por isso que, desde que a gente falou a primeira vez de custos indiretos, que eu ainda fiz até a analogia da pizza, quem lembra disso? Vamos pedir pizza e distribuir entre os alunos. Fazer a vaquinha entre os alunos. Lembram-se desse exemplo? Meu Deus, como vocês estão quietos hoje. Sim, professor. Então, não existe uma regra. Qual que é a única necessidade que a gente tem que ter para fazer rateio? Lógica. A gente tem que achar uma maneira lógica, que seja racional, que a gente consiga explicar como a gente fez essa distribuição dos valores. Então, pode ser que de um jeito esteja certo e adotando outro método também esteja certo.
Sim. Delicado isso, né? Vem de quem essa alocação sistemática? Do contador em decisão junto com a administração da empresa. Então, os custos indiretos de produção são aqueles que permanecem relativamente constantes, independente do volume de produção. Que tipo de custo a gente está falando aqui? Eu não falei a palavrinha ali, só para ajudar a relembrar. Qual o custo que, se eu aumento a produção ou diminuo a produção, a gente não pode falar que esse custo tem o seu valor alterado em relação a esse volume? Custos fixos. Então, se eu tiver custo fixo na minha linha de produção, esse custo vai ser alocado aos produtos como? Através do rateio. Exemplos de custos fixos e que são indiretos: depreciação de fábrica, depreciação de máquina, gasto com material de limpeza da fábrica. O que mais? Custo da administração da fábrica. Ô, professor, mas não é uma despesa? Não, cuidado. A administração do processo fabril, os gestores. Então, eu tenho um gerente do setor industrial, ele é uma área, ele faz a administração da fábrica, mas ele está relacionado à produção. O que mais? Alguém pode dar um outro possível exemplo? Será que água pode ser? Eu acredito que sim, professor. Água, luz. Pode. Depende do quê? Do nosso processo fabril. Pode ser que eu não consiga atrelar o volume de produção, a variação do volume de produção ao aumento ou diminuição em relação a esse custo. Cada fábrica é uma peculiaridade diferente, é um ambiente diferente a ser analisado. E já os custos chamados variáveis, então são aqueles que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção. Então a gente pode ter mão de obra indireta, por exemplo, sendo tratado como custo indireto variável. Custo indireto, quando é variável, ele não precisa do rateio, tá? Se a gente consegue mensurar o volume em relação à produção, é sinal que a gente está tratando de algo que possa ser mensurado por produto. Se eu tiver dificuldade nisso, aí ele passa a ser tratado como não variável, como fixo, e necessito de rateio. Então, custo indireto variável praticamente é muito improvável da gente encontrar nos processos. Mas o CPC 16 prevê, então a gente tem que mencionar para vocês, né? Que a gente encontra tranquilamente no processo de fabricação é o tal do custo indireto fixo. Esse é muito tranquilo. A gente vai se deparar com muito caso que tem esses elementos. Custos indiretos variáveis. Para falar a verdade, eu nunca vi nenhum caso. Nenhum dos meus processos que eu já passei, eu acabei encontrando algum caso que tivesse essa classificação. Dúvidas, perguntas, questões?
Mais difícil a gente lembrar do rateio, né? Rateio é que a gente vai ter que tomar cuidado. Daqui para frente a gente vai usar bastante. Então, a gente pode dividir esses custos indiretos em três grandes grupos. Os materiais indiretos. Então, são materiais auxiliares utilizados no processo de produção e que não integram fisicamente o produto, ou materiais diretos que não podem ser quantificados diretamente ao produto. Vamos pensar que a gente esteja. Que fábrica será que a gente pode pensar? Lá na fábrica da Renault. Então, vamos trabalhar na linha de fabricação do Kwid. Que tipo de custo ou de material que a gente possa utilizar lá na fábrica e que a gente acaba encontrando com essa característica de material indireto? Será que tem? Será que não tem? Energia elétrica? Energia elétrica? Será? E agora, Lucas? Você me deixou em dúvida. Será que eles fazem a medição de quanto de energia elétrica eles gastam para produzir um carro? Aí você deixou eu em dúvida. Não fazem. Por quê? O benefício que teria nesse controle. Imagine você tem que implantar um sistema de controle de consumo de energia elétrica para poder mensurar quanto você gasta em cada carro. Traz muito pouca variação na informação. Então, eles não controlam realmente. Para eles, é tratado como material indireto. Então, está certo, Lucas. O que mais? Será que tem outra? Quando o carro é pintado, ele passa por um processo de polimento, não passa? Que silêncio. Para ele sair bonitinho da fábrica, ele tem que ser polido, não tem? Para isso vai uma cera, vai produtos específicos para polimento. Como não existe um controle e, essa própria cera para polimento não integra o produto, ele também é um material indireto de produção. Outro grupo, mão de obra indireta. Então, é a mão de obra que não trabalha diretamente na produção de matéria-prima em produto, cujo tempo gasto na fabricação não, ou não possa ser determinado ou não vale a pena ser determinado. Continuando lá na fábrica da Renault. Será que a gente tem esse tipo de funcionário lá dentro? Aquele que não está diretamente fazendo a montagem das peças do carro. É o que você comentou, né, professor administrador? Próprio gestor da fábrica, que mais? Vai ter aquele pessoal que fica transportando peça para deixar a linha de produção sempre abastecida, não vai ter? Que é uma espécie de, vamos falar assim, um office boy da linha de produção. É outro tipo de funcionário que não vai ter sua função diretamente vinculada ao produto, mas ele faz parte da linha de produção. Eu falei do material de limpeza agora há pouco. Então, o pessoal que faz a limpeza da fábrica também tem essa característica, não tem? Também. Então, a gente tem esse segundo grupo
de custos indiretos. E o último são os outros custos, são todos aqueles demais custos indiretos incorridos na fabricação, que não são quantificados, ou que não pode ser quantificado, ou que não sejam, ou que não valham a pena ser quantificado nos produtos que a gente faz na linha de produção. Na prática, no dia a dia, a gente acaba não tratando muito essa separação nos grandes grupos. A gente pega os valores e acaba distribuindo. Acontece um pouco mais dessa separação quando a gente trata departamentos. Aí a gente começa a trazer um pouquinho mais de refinamento, que eu, igual eu falei para vocês, nessa segregação dos custos indiretos. Mas essa é a parte 2 do custeio por absorção, né? Que é o custeio com departamentalização. E o grande problema do custo indireto, que todo mundo morre de medo, não sei porquê, mora aqui. Critério de rateio. Então, a dificuldade que existe na tratativa dos custos indiretos, ou seja, aqui nessa alocação sistemática dos custos indiretos, mora na dificuldade do estabelecimento do critério de rateio. Então, a dificuldade em apropriar os custos indiretos reside na definição de uma base de rateio a ser utilizada. Por quê? Porque é uma tarefa que exige avaliação de aspectos subjetivos e arbitrários. Cada profissional pode julgar um critério de rateio como a sua escolha ou como o melhor processo a ser implantado na sua fábrica. Então, a gente pode ter duas indústrias muito parecidas, onde os contadores cheguem a critérios de rateio completamente diferentes. Cada um vai julgar essa distribuição da forma que ele julga mais coerente, que ele julgue trazer o quê? Uma realidade maior ao custo de produção. E será que é difícil fazer essa escolha, gente? Lembrem-se da história da pizza. Se vocês fossem comprar algo em grupo, será que é fácil definir como é que cada um vai pagar? Não dá umas discussãozinhas de vez em quando? Vai dizer que vocês nunca foram em restaurante com os amigos e um não quis pagar bebida alcoólica porque não bebeu. Nunca teve esse tipo de coisa? Mais comum, impossível. Isso é diferente visão sobre um aspecto subjetivo. Alguém acha justo dividir por igual, outra pessoa, aquela que não bebeu, acha justo não pagar bebida alcoólica. Quem está certo, quem está errado. Difícil julgar. O rateio é a mesma dificuldade. Então, tendo em vista que o montante dos custos indiretos vai ser absorvido pela produção, independente da base ou do critério que a gente venha a utilizar, a gente pode ter o problema da subavaliação de alguns produtos e, consequentemente, em outros, superavaliação. Portanto, a ideia do critério de rateio, da definição, é tentar minimizar o máximo possível a distorção no processo produtivo. É você tentar identificar um processo que traga a realidade da produção ou dos seus gastos nessa produção ao valor de cada produto ou de cada linha de produção.
Difícil, né? Então, essa escolha ela tem que ser muito bem pensada. O ideal é que passe sempre pela definição de mais de uma pessoa, passe por uma equipe para aprovação, para evitar justamente visões distorcidas. Então, só para a gente identificar como esse critério pode variar, vamos pensar nesse exemplo. A gente está lá na fábrica, temos 3 linhas de produção, a X, a Y e a Z. E nós tivemos um gasto com energia elétrica de R$ 1.500. Com essa informação que a gente tem até agora, 3 produtos e um gasto de 1.500. Dá para definir um critério de rateio? Na verdade, só dá para definir um, não é? Qual que é? A divisão pelo número de linha de produção. Só tenho informação suficiente para isso. Sabendo disso, então a gente divide esse R$ 1.500 em 3 partes. Vai dar R$ 500 para cada parte, então cada produto vai receber R$ 500 desse custeio. Tá certo? Tá errado? E agora? Posso falar que tá errado? Não posso, né? Tem uma lógica. Ah, o senhor pode ter lógica melhor. É isso que a gente busca. Trazer a melhor lógica de distribuição de valores possível. Só que tudo isso vai depender do quê? Da informação que a gente tem disponível. Professor, igual se tivesse quantas horas cada uma utilizou, seria mais justo? Ou quantas peças a gente produziu de cada produto? Também é mais justo. Então, por isso é importante que a contabilidade ou o pessoal da área de custos esteja ali muito próximo da linha de produção para conhecer o processo produtivo, para conhecer como aquela máquina funciona, aquela máquina que eu digo a fábrica, né? Para conseguir chegar em critérios melhores. Então, aqui, com as poucas informações, a gente só consegue fazer isso. Não fica tão bom, mas é o que é possível. Aí a gente vai na fábrica e encontra, levanta quantos produtos foram feitos no período. Opa, então a gente viu o produto X, a gente produziu 10 unidades, produto Y, 100 unidades, e o produto Z, 200 unidades. Agora eu tenho um pouquinho mais de informação, não tenho? Já consigo uma distribuição melhor. Como que eu vou fazer? Então, eu tenho produto X, produto Y e produto Z. Foram 10 unidades, 100 unidades e 200 unidades. São esses valores que a gente tem um gasto total de 1.500. Como que a gente vai poder distribuir esse 1.500? Para cada unidade produzida. Opa, aqui mais. Então, a gente produziu 310 unidades, sabendo que foram 310 unidades, a gente vai pegar 1.500, que foi o nosso gasto,
divide pelas 310 unidades. Cada unidade consumiu, teoricamente, 4,84 de energia elétrica. Então, a linha de produção X vai receber o quê? 10 vezes 4,83, R$ 48,00. Produto Y, 100 vezes 4,83. E o produto Z produziu mais. Teoricamente, ele vai ter que contribuir mais para pagar a energia elétrica. Ele vai pagar 967. O que eu fiz aqui? Não foi um rateio? Peguei o meu gasto, eu tinha R$ 1.500, e distribuí com um critério lógico a 3 produtos distintos, a 3 linhas de produção distintas, utilizando uma alocação sistêmica, uma alocação sistemática. Difícil? Critério de rateio? Adoro quando vocês participam assim. Tão feliz. Deve ter algo a mais aí, né? Hã? Deve ter alguma coisa a mais pra todo mundo odiar. É que o pessoal, não sei por quê, cria uma neura com rateio. O difícil é a gente estar no dia a dia e falar, não, vamos utilizar esse método. Isso realmente, isso exige uma responsabilidade grande. A partir do momento que a gente definiu, então aqui a gente chegou e falou, a gente vai fazer por unidades produzidas. É só fazer esse cálculo. Ou existe outro método. Vamos supor que a gente tivesse 10 gastos onde a gente fosse aplicar o mesmo critério de rateio. Então, a gente tivesse, vamos lá, gasto 1, gasto 2, gasto 3. 10 mil, 25 mil e 30 mil. Posso continuar pela mesma ideia. Fazer uma distribuição, ou seja, dividir aqui pela quantidade de produtos, achar qual que é o gasto para cada produto e multiplicar pelo total. Mas quanto mais gastos eu tenho, vai me dar mais trabalho fazer isso. Aí tem profissional que prefere fazer um percentual. Como? Faz essa mesma soma que a gente fez aqui, tá? Então a gente pega pra gente. Então, faço o mesmo processo de soma, a única coisa que eu vou definir um percentual de rateio. Vou dividir 10 dividido pelo total. Então, o produto A vai pagar 3%, 3 e pouquinho, né? O produto A, produto X, né? O produto Y vai pagar quanto? 100 dividido por 310. Então, ele vai pagar 32% de cada um desses custos. E o produto Z, 200 dividido por 310. Vou contribuir com 65%, que a gente tem umas casinhas depois da vírgula, mas a soma dos três sempre tem que dar 100. Encontrei esses percentuais, é só vir multiplicando esse cara vezes o total. O percentual de Y vezes esse total. A mesma coisa, 64% vezes o total do gasto.
Então, o produto X vai pagar 322, produto Y 3.225 e o produto Z 6.451. Então, existem essas duas formas para o cálculo do rateio. Tá? Qual que é melhor, qual que é pior, vai depender do cenário que a gente tem para calcular. Se a relação de gasto for muito grande, eu sugiro encontrar o percentual e depois só vai multiplicando pelo percentual. Não são muito os gastos a serem rateados, eu posso encontrar qual que é o valor exato do gasto para cada produto, ou para cada hora máquina, ou para cada quilômetro rodado, por exemplo, se fosse uma transportadora. Não tem N possibilidades de critério. De cálculo, os dois utilizados são esses. São difíceis? Não. Não passa de uma regrinha de 3, se a gente parar para pensar, né? Se 310 for 100%, quanto que refere 10? 3,22. Então, contabilidade de custo, o cálculo mais difícil que a gente vai fazer é, no máximo, seria a regrinha de 3. Só isso. Então, aqui nada mais é do que a repetição do que eu fiz lá no PowerPoint. Então, a alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve sempre ser baseado na capacidade normal de produção. Até 2019 eu falava isso para os alunos e não conseguia explicar. Mas em 2020 foi a primeira vez que eu me deparei com esse cenário. O que é uma capacidade normal de produção? Capacidade normal de produção é a produção média que se espera durante os períodos de fabricação ou durante a vida da fábrica, em circunstâncias normais. Caso isso não ocorra, algum evento adverso faça com que a empresa não atue de uma maneira normal, ela vai ter que considerar para determinação do custo a capacidade normal e a parcela total não utilizada em relação a essa capacidade normal, não pode ser por uma manutenção preventiva, férias coletivas e outros eventos que façam a interrupção do meu processo fabril, vai passar a ser considerado resultado do período, vai considerado como se fosse uma perda. Então, o nível real de produção deve ser usado, pode ser usado como uma capacidade normal. Comum dos processos fabris é que a gente encontre o nível real. Eu faço todo o processo de custeio, por ele eu me baseio, ou por ele eu faço registro no meu estoque. Mas por que eu comentei, então, por que em 2020 isso não aconteceu, ou aconteceu a utilização da capacidade média ou do volume normal de produção? Teve empresa que teve que parar? Teve e ainda tem. Quem produz carro, por exemplo, ainda está parado. Ainda tem problemas de produção, né? Mas os gastos param? Principalmente os indiretos, tá? A depreciação vai parar? Não. Água, energia, claro que vão sofrer oscilação para baixo, mas não vão parar. Se a empresa tiver aluguel de fábrica,
O aluguel do barracão vai parar? Não vai. Para não ocorrer distorção significativa em relação ao estoque considerado do período normal, a gente utiliza valores médios, valores históricos em referente à minha produção. Mas isso está sendo a primeira vez que está passando por um processo assim tão gritante de quebra de produção. Aí muda todo o processo. Eu começo a registrar o meu produto por esse valor histórico que eu tinha e não pelo custeio que eu faço o cálculo periodicamente. Senão, de repente, eu começo a registrar lá, celular, venha R$ 900, R$ 900 todo mês, dá essa faixa, 900, 910, eu vou registrando no estoque, aí de repente deu uma interrupção, eu tive muito pouca produção e muito custo indireto sendo colocado nos produtos. Esse custo sobe lá para R$ 2.000. Tem uma distorção muito significativa. O CPC, na verdade, isso vem das normas internacionais, ele pede para que seja ajustado ao custo médio, ao custo histórico que a empresa vinha tendo da linha de produção. Espero que vocês nunca tenham que passar de volta por isso. Porque é sinal que algo bem estranho está acontecendo, e geralmente é a nível mundial. Não é... Mas vocês veem, com 20 anos de contabilidade, foi a primeira vez que eu vi na minha vida empresas adotando esse processo. Então, como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou de ociosidade. Como a gente não pode jogar todos os valores do custo indireto no produto, a gente faz esse valor, esse registro, pelo custo médio histórico. E o que eu não coloquei no meu estoque, professor, o que eu faço? Devem ser reconhecidos como despesa ou tratado como uma perda e vai diretamente para a demonstração de resultado do período. Nossa, professor, mas aí vai aumentar muito o meu prejuízo ou vai diminuir muito o meu lucro. É justamente a ideia do conservadorismo. Se eu tiver que reconhecer um evento que possa interferir na decisão do meu investidor, eu vou trazer o menor valor possível para a escolha dele, para que ele tenha a decisão mais segura possível. Então, para vocês verem até nisso, até em como eu vou registrar o meu estoque em um período atípico, eu vou me preocupar com o investidor. Incrível isso, né? Como a norma internacional traz o investidor como preocupação. E os custos indiretos de produção variáveis vão ser alocados a cada unidade produzida com base no seu uso real. Então, é aquilo que eu falei, a gente quase não encontra na prática, mas se eu conseguir identificar a utilização dele, a gente coloca ele ao produto utilizado. Se foi na linha X, na Y ou na Z, a gente aloca ele de acordo com a nossa identificação. Então, a capacidade que foi realmente utilizada de cada um desses gastos. Então, um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Este é, por exemplo, o caso quando se fabricam produtos em conjunto. Nossa, tem fabricação de produto em conjunto? O que é esse tipo de caso? Quando a gente fala que tem um produto principal e um subproduto.
Vocês conseguem imaginar esse tipo de fabricação? É engraçado que a gente tem em outras áreas esse pensamento. Vamos voltar lá na linha de produção do carro. Então, a gente está montando o nosso carro e a gente também teve um processo de montagem do rádio que a gente vai colocar, ou do sistema de som que a gente coloca no carro. Isso é um subproduto do carro? Faz parte desse pacote que a gente pode comprar? Sim. Quando acontecer isso, a gente pode tratar ele de modo. O Lucas Souza colocou ali o tênis e o cadarço. Exatamente. O tênis e o cadarço seria outro exemplo. A gente trata o custeio dos dois juntos. A gente não precisa separar. Então, quando o custo de transformação de cada produto não são separados, separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos aos produtos com base racional e consistente, ou seja, rateio. Professor, mas eu consigo saber exatamente quanto eu gasto para produzir um rádio. Aí você faz a contabilização separada, você vai tratar como um produto à parte. Se você não conseguir, ou até achar que não vale a pena, você pode trazer ele ao produto principal. Se você acha que vale a pena fazer esse controle, você faz separado. Então, o que é mesmo se vale a pena ou não? Lembrem-se do benefício da informação gerada. Vai me trazer vantagem em termos de informação gerada em relação ao custo de controlar essa informação, eu utilizo. Não vale a pena? Não utilizo, faço uma apropriação por rateio. Como a gente começa a falar muito em rateio quando está em custo indireto, né? Falou em custo indireto, a gente vai estar com essa figurinha acompanhando a gente. Rateio, rateio, rateio. Não tem como fugir dele. E, por causa do custo indireto, por causa do rateio, a gente tem esse processinho chamado custeio por absorção. E por que ele leva esse nome? Tinha até uma palavra lá no meio do CPC que falava absorver, não tinha? Cadê aqui? Cadê aqui? Agora eu não lembro que slide que eu coloquei, mas eu coloquei exatamente essa palavra, absorver. Quando a gente quer achar, a gente não acha. Mas o porquê do absorver? Por que chama custeio por absorção? É justamente a ideia de você estipular o custo de produtos com a absorção desses custos indiretos através de um critério de rateio a esses produtos sendo fabricados. Por isso leva esse nome, custeio por absorção. Então, o custeio por absorção nada mais é do que o método de custeio que caracteriza-se por apropriar os custos fixos e variáveis aos produtos. Desse modo, os produtos absorvem todos os custos incorridos no período. Então, tudo que a gente gastar na linha de produção vai refletir no custo. Então, a gente está fabricando celular,
Então, os mais diversos modelos vão receber todos os gastos que a gente tem durante o período. Então, o valor do estoque que a gente vai ter durante esse período de produção vão absorver todos esses gastos relativos à produção desse período. Por esse critério, por essa lógica, por ele passar todos os custos pelos produtos, ou seja, pelo estoque, ele é o que a legislação fiscal aceita. E também a legislação da contabilidade financeira, o CPC 16. Então, pelo CPC 16, a gente também faz custeio somente pelo método do absorção. Ah, mas professor, ele está escrito lá no CPC 16 que tem que utilizar o custeio por absorção? Não, é por causa dessa frase aqui. Cadê? Passei aqui. Por causa desse trecho, desse pedacinho do CPC 16, a gente se obriga a utilizar o custeio por absorção. Porque o CPC 16 fala, ó, todos os custos indiretos vão passar para o produto, ou seja, vão participar dos produtos acabados por meio de uma alocação sistemática de custos. Então, se perguntarem para vocês qual o método que a contabilidade financeira pode se utilizar como processo de custeio para registro contábil, qual que é? Custeio por absorção. Qual o método que a contabilidade tributária, ou seja, a parte dos tributos, aceita para fins de determinação de estoque e, consequentemente, custo do produto vendido? O regulamento do imposto de renda define o custeio por absorção. Então, o primeiro passo para apuração dos custos é basicamente a separação de gasto entre custo, investimento e despesa. Então, a gente pega na contabilidade um rol de gastos e vai ter que fazer essas três separações. Investimento, eu esqueci o que é mesmo. Investimento é todo gasto. Deu branco. O que é o investimento, gente? Todo gasto ativado. Então, investimento, todo gasto ativado em função da sua vida útil ou expectativa de benefício futuro. Então, a gente está falando ali de gastos com compra de mobilizado ou de material para estoque. Despesa, o que é a despesa mesmo? Ô, gente, não me deixem triste. Despesa é fácil. A culpa é de você, professor. Você abandonou nós por uma semana, daí demora pra engrenar, sabe? A culpa minha é nada, por mim eu tinha tido aula. Despesa é todo aquele gasto que a gente tem na fábrica não, né? Na empresa, para obtenção ou para auxílio na obtenção de novas receitas. E o custo, obviamente, todo aquele gasto ou esforço econômico para a obtenção de um novo produto ou serviço. Primeira coisa que a gente faz, então, no custeio por absorção, a gente pega um rol de produtos, de gastos, e faz a separação nessas três figuras. Bacana, separei o que é investimento, o que é despesa
Investimento já foi para o ativo, a despesa vai para o resultado, e a gente vai trabalhar no custeio por absorção somente esses elementos que a gente classifica como custo. Por isso que a gente fala que ele absorve todos os custos incorridos no período. Não entra nada de despesa nem investimento. Então, o seguinte passo é o quê? Separei o que é investimento, custo e despesa, vou pegar todos esses custos e vou separar entre diretos e indiretos. O que são os custos diretos mesmo? Diretos, aqueles que a gente consegue estipular ou definir a utilização dele em uma linha de produção ou em um produto, né? Esses custos diretos, como a gente consegue falar, ele foi para o produto A, para o produto B ou para o produto C, a gente já direciona ele para o seu respectivo produto. Ele já vai compor o valor do produto. E os custos indiretos, é aquele que a gente não consegue ou tem dificuldade em fazer essa mensuração, então ele passa para cada linha de produção por um método sistêmico. Ou seja, a gente apropria ele às linhas de produção ou aos produtos por um critério de rateio. Então, o segundo passo é separar custo direto de indireto. Basicamente isso. Por isso, eu, quando monto o meu processo de custeio, eu defino uma tabela desse modo. Então, eu coloco aqui, produto 1, saiu 1 junto. Produto 2. Posso ter uma infinidade de produtos. Ele ficaria cada coluna sendo responsável pela distribuição, ou seja, pela alocação do seu respectivo custo. E aqui, nas linhas, eu vou utilizar para fazer uma separação dos custos diretos. Aí aqui eu posso elencar cada gasto que eu tenho. Então, a matéria-prima. Prima 1, matéria-prima 2, dobra direta, embalagens, toda aquela relação de gastos que eu posso identificar quanto que eu utilizei em cada tipo de produto. E totalizo aqui. Total dos custos diretos. Opa. Total. Essa linha que eu só vou utilizar para fazer a soma. Então, eu pego, faço a soma das matéria-prima não, né? Dos custos diretos que eu coloquei para cada produto. Então, dá para fazer isso para todos os produtos. E, como o segundo passo é o quê? Separar os custos indiretos, na minha planilha, eu costumo colocar aqui uma relação de custos indiretos. E vou colocar aqui a depreciação,
São nomes hipotéticos, tá? Depreciação, o que mais? Aluguel, material de limpeza. Vou relacionar todos os gastos que eu classifiquei como custo indireto e vou colocar lá embaixo total dos custos indiretos. Faço a soma. Tudo que eu tive de custo indireto. Então, esse valor aqui também eu vou deixar destacado, porque o custo total nada mais é do que a soma dos custos diretos mais os custos indiretos. Eu vou até colocar uma cor mais destacada. Então, nada mais é do que a soma dos dois custos. Eu acho o custo total do produto 1 durante um período. Professor, mas eu quero saber por unidade. Só colocar aqui quantidade produzida. E o custo unitário. Então, vamos supor que a gente produziu 1.000 peças. Meu custo unitário vai ser o quê? O custo total dividido pela produção do período. Eu acho a quantidade, ou o custo unitário. Então, vamos supor que aqui a gente gastou 100.000 de matéria-prima. Só teve aluguel, 10.000. Então, o custo total dessa minha produção, 110.000 para o produto 1. Tive 1.000 unidades produzidas. Cada peça me custou R$ 110. Esse é o valor que eu registro lá na ficha de estoque. 1.000 unidades custando 110, vai custar, então, 110.000. Professor, mas tá muito fácil. É fácil. Não tem muito segredo. Mas aí, aonde que está a figura do rateio? O professor tanto falou do rateio. Vai estar nesse grupo aqui. Esses valores, vou até colocar aqui. Então, vai estar nesse grupo. Cadê o mesclar aqui? Então, a gente vai distribuir todos os custos indiretos por um critério de rateio. Então, geralmente, a depreciação vem para todos os produtos, a única coisa que a gente faz é a distribuição por um critério de rateio para cada um dos produtos que a gente tem na linha. Basicamente, esse processo é esse mapa. Eu separei lá antes de chegar aqui o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. Depois, separo os custos indiretos. Está aqui em cima, né? E os indiretos. Os diretos, eles têm o direcionamento do gasto para cada produto. Então, a gente vai conseguir identificar quanto que eu gastei no produto 1, quanto que eu gastei no produto 2, quanto que eu gastei no produto 3 e assim por diante.
Já o indireto é aquele cara que eu não consigo fazer isso. É esse pessoal aqui de baixo. Vou ter que utilizar um rateio para poder direcionar esses gastos ao produto A, ao produto B, ao produto C. Ou seja, vou utilizar um critério de rateio e definir aqui quanto que eu gastei no produto 1, no produto 2, no produto 3 e assim por diante. Feito isso, terminou a produção do período, esses valores. Então, aqui a gente tem o custo total, a quantidade, vão para o estoque e só vão ser considerados o custo do produto vendido, ou seja, vão lá para o resultado quando? Quando eles passarem pelo processo de venda. Então, ele não antecipa lucro nem posterga lucro. Ele faz o registro do lucro de acordo com a competência em que ele efetivamente é vendido. Por isso que ele é aceito pela contabilidade financeira como o critério de rateio o critério de custeio certo, e por isso a legislação fiscal aceita só ele. Outros métodos de custeio que a gente costuma ver em custos 2, que são mais voltados para gerencial, eles ferem esse princípio da competência. Por isso eles não são aceitos. Então, principais características do custeio por absorção. Utiliza critério de rateio para alocação dos custos fixos, dos custos indiretos, ao objeto de custeio, ao produto. Então, ele aloca esses custos aos produtos, custos fixos e indiretos, e, curiosamente, quanto mais eu conseguir produzir em um período, menor vai ser o custo final do meu produto. Por quê? Vamos supor aqui. Vamos tratar aqui como se fosse o produto 1 e o produto 2 como períodos distintos. Eu tenho um aluguel que eu pago 10 mil por mês. O professor não ia pedir, mas eu vou pedir. O senhor já sabe o que é. Aumentar. Melhorou? Ah, bastante. Devia ter pedido, né? Senão eu esqueço. Ah, professor, eu tô sofrendo aqui. Mas devia ter falado. Não, eu fiquei com vergonha. Não, vergonha é roubar e não carregar, gente. Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem um aluguel mensal de 10 mil. Então, como se todo mês fosse 10 mil. Período 1, período 2, vamos supor aqui que a gente gastou 120 mil em material indireto. Mas aqui a minha produção foi em 1.200 peças. Reparem que aqui eu não tive variação, né? O meu custo direto aumentou porque minha produção aumentou. Opa, aqui é 1.200. Curiosamente, o meu custo unitário caiu. Por quê? Eu tive um melhor aproveitamento da utilização da estrutura de custo fixo. Então, quanto mais eu conseguir produzir, no custeio por absorção, menor vai ser o meu custo unitário. Porque o custo fixo não varia de acordo com o volume de produção, não é verdade? A parte de cima ali, os custos variáveis, ou os custos diretos, eles vão variar, a gente vai gastar mais material. Mas o custo indireto, ou o custo fixo, ele tende a não variar. Isso faz com que quanto maior a produção, menor o custo que eu tenho do produto no período. Ah, não, professor, no terceiro período a gente teve problema, a gente gastou 90 mil lá de custo de matéria-prima,
Só que a gente só conseguiu produzir 9.000 peças. A gente tem o mesmo aluguel de 10.000. Se eu fizer esse cálculo, como eu fiz uma pior utilização, peraí, 90.000, 900. A gente produziu só 900 peças, menos do que nos períodos anteriores. Meu custo vai ficar um pouco maior. Por isso que o CPC traz aquela hipótese de quebra de produção, vamos falar assim. Vamos supor que a gente produziu só 1.000 peças. 1.000 peças não, 10 peças. Então, vamos supor que a gente gaste 1.000, 10 peças. Olha a distorção que vai me dar. O CPC não aceita isso. Ele fala que daí eu tenho que corrigir e utilizar as médias históricas. Então, aqui eu posso fazer uma média. Vai lá, dar ali R$109, vamos arredondar. Vou registrar no meu estoque R$109 por peça e a diferença vai tudo para o resultado. Mas isso em caso muito atípico, onde tem essa distorção muito significativa. Mas toda essa variação vai ocorrer por causa da não variação, vamos falar assim, desses custos fixos ou desses custos indiretos. Então eles são importantes? Sim. Inclusive tem planejamento estratégico que pensa, ou tem sua base teórica pensada exclusivamente nesse processo, onde se busca a produção mais eficiente possível para ter o maior volume de produção no período, para o melhor aproveitamento dos custos fixos. Eu consigo me aproveitar oferecendo um produto com custo menor para o mercado. Daí também já parte até da própria custeio por absorção para um posicionamento de mercado, para uma definição de como eu quero atuar no mercado. Mas isso aqui era só para demonstrar para vocês que quanto mais eu produzir, melhor eu consigo aproveitar esse exemplo do 10.000. Então, se aumentar o volume, diminui o meu custo unitário. E, claro, ele é o único aceito pela legislação fiscal, justamente por não ter essa quebra de lucro, ou antecipação ou postergação de lucro. A preocupação da legislação fiscal é postergar o lucro, né? Nos períodos. Então, o regulamento do imposto de renda só aceita o custeio por absorção. Então, por isso, como ele é o único que atende os princípios contábeis, ou seja, o princípio da competência, e é o único aceito pela legislação fiscal, ele é o processo de custo mais adorado dentro das provas de CRC. Então, vocês sempre vão ter custeio por absorção dentro do CRC, tá? Não tem como fugir disso. Então, a dificuldade do custeio por absorção mora onde? Rateio. Sacanagem, né? Coitado do rateio sofre. E não é um processo difícil, vocês viram. Então, a dificuldade no processo de custeio por absorção é justamente na definição de base para rateio. Qual critério de rateio eu vou utilizar? Porque envolve critério subjetivo e arbitrário. Ou seja, escolha de pessoas. O ideal, então, é as empresas trabalharem para tentar minimizar o impacto dessa arbitrariedade ou dessa subjetividade utilizada no critério de rateio. Professor, tem como eliminar? Não. Isso não existe. O que existe é você conseguir minimizar,
tentando utilizar o critério de rateio o mais eficiente possível, com uma maior lógica na aplicação. Só isso. Mas eliminar, se alguém falar para vocês que eliminou a subjetividade no custeio por absorção, ela vai estar mentindo para vocês. Ah, professor, então nem os processos mais eficientes, que são os desdobramentos do custeio por absorção, conseguem eliminar essa subjetividade? Não. Nem os mais eficientes. Então, rateio sempre vai ser um problema na formação desses valores, ou seja, no impacto na decisão. Por isso a gente fala que ele é uma limitação do processo de custeio. Difícil o custeio por absorção? Sim, não, talvez, quem sabe? Não achei difícil o custeio, mas o rateio ainda tá meio confuso pra mim. Mas não se preocupe que a gente vai fazer muito ainda, tá, gente? A gente já vai fazer um exemplo agora. Eu fiz atividade lá de presença, conforme o professor foi falando ali, eu fui usando de exemplo e fiz lá e deu certo, pelo menos a resposta. Ó, então aqui tem um exemplo pedindo para fazer um custeio por absorção. Só que esse é dos exemplos sem graça, porque ele fala em um produto só. Então a empresa industrial produz um único produto e para produzir integralmente 1.000 unidades desse produto incorreu nos seguintes gastos. Custos fixos, 21 mil por mês. 21 mil por mês. Custos variáveis, a gente teve matéria-prima, R$ 9,00 por unidade. Mão de obra direta, R$ 4,00 por unidade. Despesa fixa, 5 mil por mês. Despesas variáveis, R$ 2,00 por unidade. Comissão sobre venda, 10% do preço de venda. Informações adicionais. Preço de venda. A gente está vendendo a R$ 100,00 por unidade. O imposto sobre venda é 10%. E a gente vendeu no período 700 unidades. Sabendo que a empresa industrial utiliza o custeio por absorção, o custo unitário da produção do seu período foi... Aí a gente traz aqueles passos. Primeira coisa, vou pegar essa relação de informações e vou separar entre investimento, custo e despesa. Aqui tá fácil, né? Ficou muito sem graça porque já está no nome. Custo fixo é o quê? Custo. Opa! Custo a gente sabe que utiliza, né? Agora, custo variável. Custo. A gente sabe que utiliza. Então, a gente vai separar para nosso processo de custeio. Despesas fixas. Ah, é uma despesa, não me preocupo com ela. Despesas variáveis. Despesa, não me preocupo com ela. Vai para o resultado. Comissão. Comissão é uma despesa, não é? Sim. Então, processo de obtenção de receita, despesa, não utilizo, não vai para o custeio. Preço de venda. Não é nem custo, nem despesa, nem investimento, é uma receita, né? Vem da parte da receita. Imposto sobre venda. Apesar de não ser conceitualmente uma despesa, ele se assemelha a uma despesa no seu tratamento. Também não utilizo. E a quantidade vendida, eu só iria me preocupar se ele me perguntasse qual o estoque do período. Justamente por causa dessa movimentação aqui. Estoques, tudo que eu vendi vai para o CPV.
Mas como ele está querendo só o custo da produção do período, eu vou utilizar esses valores que a gente já separou para colocar na nossa estrutura de custeio. Sempre vocês vão me ver desenhando desse modo. Custos diretos, faço uma soma. Custos indiretos, faço uma soma. E faço um custo total. Trago a quantidade produzida e faço o custo unitário. Aí aqui eu coloco os nomes que a gente tem dos gastos lá, né? Então, de custo indireto, o que a gente tem? Matéria-prima, R$ 9,00 por unidade. Matéria-prima, R$ 9,00 por unidade. Quanto que a gente produziu? 1.000 peças? Se eu gasto R$ 9,00 por unidade, então vou pegar aqui matéria-prima, 1.000 peças que eu produzi, vezes 9, gastei 9.000. Eu já ia usar o vendido, ia usar o errado já. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem que sempre pensar na produção do período. Aí eu já vou comentar com vocês esse caminho que a gente vai se preocupar. Então, mão de obra direta, R$ 4,00 por unidade. Vou chamar aqui, vou colocar o nome por completo. Mão de obra direta. Então, é R$ 4,00 por unidade. A gente produziu 1.000 peças, 4.000. Então, de custos diretos, nós gastamos R$ 13.000. Então, a gente eliminou os custos variáveis, que também são os custos diretos. Já está alocado no nosso sistema. Agora falta os custos indiretos ou os custos fixos. Opa, 21.000 por mês, ele não tem uma descrição. Então, vamos chamar só de custo fixo. Vou por extenso. Custo fixo foi de quanto? 21.000. Faço a totalização. Então, dá 21.000 de custos indiretos. Custo total, 13.000, mais 21.000. Para produzir 1.000 peças, a gente gastou 34.000. Então, cada peça vai custar quanto no nosso estoque? R$ 34,00. Aí por que eu falei lá da quantidade vendida quando a gente precisa de informação de estoque? É como se a gente preenchesse a fichinha de estoque. Entradas, saídas, só porque eu vou diminuir um pouquinho, e saldo. Então, entradas, saídas e saldo. Então, eita, não lembro como que monta a ficha de estoque. Qual que é a primeira coluna que a gente põe mesmo? A data? Vamos pular a parte da data. Aqui na entrada. Quantidade, né? Acho que é isso. Quantidade. E aqui é valor total ou unitário? Unitário. Valor unitário. E aqui o valor total. Então, vai servir os três processos. A única diferença é que, em vez de a gente fazer o processo de compra, a gente fez um processo de produção. Então, aqui, a gente fez 1.000 peças, com um valor total de 34.000. Em cada peça,
vale R$ 34. Então, meu saldo vai ser 1.000 peças, custando 34.000. Então, cada peça vai custar R$ 34. Aí a gente fez, vou colocar aqui, término da produção. Daqui a venda. Então, a gente não tem valores de entrada, mas tem a saída, né? Foi vendido quanto? 700 unidades. Eu vou dar saída, 700 unidades, por R$ 34. Então, o valor, ou o custo da minha venda vai ser de quanto? 700 vezes 34, 23.800. Sobrou 300 peças, 34.000 menos 23.800. Então, eu ainda tenho em estoque 100 peças, 100 não, 300 peças, representando R$ 34 cada uma. Então, meu saldo final do estoque é 10.200. Então, esse processo de registro nada mais é do que a gente está... Deixa eu abrir aqui para poder usar o marca-texto. Está passando da produção para o meu estoque, fiz a venda, vai do estoque para o custo do produto vendido. Nada mais do que esse processo. Até aqui está tranquilo, custeio por absorção? Deu para entender essa estrutura da montagem da planilha? Sim. Essa estrutura aqui, gente, vocês matam praticamente todos os exercícios de contabilidade de custos. De custeio por absorção, né? Todos. Você montou esse pensamento, vocês conseguem resolver os exercícios. A única coisa que a gente vai colocar, aí eu vou deixar para depois da prova, obviamente, o rateio dentro do processo de custeio por absorção. Onde a gente vai ter lá, por exemplo, 50.000 aqui para dividir entre 2 e 3 produtos. Mas a gente só vai começar a fazer essa adoção. A estrutura permanece a mesma. Ela traduz esses passos que a gente acabou falando durante a aula. Aí agora que vem um problema. Claro que vocês não vão querer exercício para prova, né? Semana de prova. O que eu estou pensando? Claro que eu tenho um exercício pronto para vocês fazerem de custeio por absorção, semelhante nos moldes desse primeiro. Estou pensando em colocar para vocês entregarem somente lá no dia 4, no dia 11. O que vocês acham? Uma atividade como essa? Na verdade, não, são 4 exercíciozinhos simples como esse. Por mim, tranquilo, professor, que depois da semana de provas ainda, Para né? entregar na segunda-feira, depois da semana de prova. Por mim, depois de semana de prova, tudo bem. Que daí vocês vão ter o sábado, domingo, dá para treinar, né? Então, vou deixar 2 semanas no AVA para vocês fazerem, já para não cair na mesma data da semana de prova. Para daí a gente poder corrigir e daí aprimorar colocando os rateios.
Todos concordam? Alguém discorda? Tranquilo, professor. São fáceis, são parecidos com Pode esse. ser, professor. Está no nível easy. Professor, a prova vai ter essas perguntas assim ou vai ser só teoria mesmo? Não, vai ter uns cálculos, mas cálculos mais simples. Como que vocês vão formar, por exemplo, compra de matéria-prima? Vocês já estão cansados de saber aquele passo a passo para comprar matéria-prima, né? Que é o mesmo da compra de mercadoria. Aí vai ter as questões de, de teoria, aquelas classificações, o que é custo indireto, o que é custo direto, o que é despesa. A prova de vocês está bem sossegadinha para ser feita, tá, gente? E acho que tem 2 exercíciozinhos semelhantes a esse, no mesmo nível também. 2 ou 1. Eu fiz tanta questão essas últimas semanas, gente. Eu estava fazendo questão da multidisciplinar também. Então, não vejo que vocês vão ter muita dificuldade para responder a prova, não. Mas no caso, uma dica sua para nós estudar. Gente, complementem, além desses custeios por absorção, custeio por absorção, não, separação de custo, despesa e investimento, complementem também aquele custo de transformação e custo primário. Custo primário, o que é mesmo? Só a soma da mão de obra mais matéria-prima. Então, aqueles custos essenciais da linha de produção. Aquela que é digamos, a raiz do meu processo produtivo. Mas isso também é bom dar uma olhadinha e só. Não tem muita coisa, não. Não deixei muito longa a prova de vocês. Eu achei que eu até fui bonzinho demais. Eu fiquei morrendo de vontade de mudar, mas já tinha passado para coordenação pedagógica, depois não deu mais. Nossa, que bonzinho que o senhor, né? É que não deu mesmo, gente. Porque eu fiquei com vontade de mudar, eu juro por Deus. Depois que eu montei a prova, eu fiquei pensando, puxa, eu podia ter colocado mais isso, mas daí já estava. A gente tem a data para a gente passar, né? Eu já tinha passado. Aí essa tá light. A de amanhã vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, eu confesso. De manhã vocês vão exercitar mais a mente. Mas não é que ela esteja longa. Mais um exercício de reflexão. Mas essa deixa para amanhã, daí a gente comenta amanhã. Professor, essa planilha que você fez na aula com a gente vai deixar disponível lá no aula? Vou colocar tanto a planilha quanto esse enunciado lá no AVA para vocês terem como modelo. Então, lá dentro, junto com os slides, né, da aula de hoje, eu vou colocar lá agora. Eu vou postar o vídeo e já coloco o material. Aí, tendo essa planilha, é só correr para o abraço, né? Já está estruturado o pensamento, não tem muito o que errar. Mais dúvidas, perguntas, questões? Nada? Nada mesmo, gente. Eu adoro quando vocês me deixam falando sozinho aqui, mas tudo bem. Para de ser assim, professor. Mas aqui hoje foi tranquilo, acho que não tem muito o que perguntar. Todo mundo tem medo de custos, mas não é difícil, gente.
Se a gente colocasse ali 2 produtos, vocês iam ver que não tem muito segredo. Quando a gente passa lá por custeio ABC, ele é trabalhoso. Mas segue toda a lógica do que a gente fez agora. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é os professores de custo que fazem besteira para todo mundo ficar traumatizado com o curso, mas curso é uma coisa fácil, gente. Trabalhoso na prática, porque nenhuma empresa vai ter 3, 4 produtos, né? Às vezes vai ser uma relação de 100, 200 produtos, mas a lógica para ser aplicada é a mesma, não muda. Posso fazer 2 para 1.000 produtos, a única coisa é que eu vou ter que ter uma planilha de Excel mais cheia de detalhes e com um pouquinho mais de atenção no preenchimento, mas fora isso. Mas faz no Excel, professor? Faz, gente. Muita empresa faz no Excel. Onde o professor trabalhou que fazia isso no Excel? A própria ALL fazia todo o custeio de quilômetro rodado da ferrovia, né? Em Excel. Você trabalhava, extraía as informações do SAP, jogava para o Excel e fazia o custeio para cada tipo de operação que a gente tinha. Tudo no Excel. Então, o Excel também é fundamental. Até não lembro qual palestra que foi. Alguém falou do Excel, né? Para vocês nas palestras. Acho que alguém falou do Excel. Eu não lembro quem, mas alguém falou. A minha vontade de falar é interromper a pessoa e falar que a minha teoria, né? Que a minha teoria é o dia que o Excel acabar é porque chegou o fim do mundo. Porque daí todo mundo vai parar. Muita gente vai perder as informações que tem. Vai ser o maior apagão de dados da face da Terra. Então, essa é a minha teoria, mas... Então tá, gente. Não surtindo dúvidas, nos vemos somente no dia 11 agora, né? Daí fazendo a correção dos exercícios que eu vou postar e dando continuidade na matéria. Claro, não vou ter fechado as provas ainda, porque vai terminar no dia 7, não vai dar tempo de fechar todas as provas. Tentarei ver se consigo no fim de semana, mas não é garantido. Então eu prefiro já não criar expectativas. Professor, você não conseguiu ainda definir a data da entrega do Data do projeto? PI. Lembrei que eu tinha falado do PI com vocês. Dia 23/10. Assim já? Cobrança da coordenação. Mas é que a gente não precisa fazer nada muito elaborado, gente. É só mais um explicativo. Então, peço para vocês. Mas não vai dar tempo, professor. Já tá aí? Hoje Não é nem tem 30 dias. um mês dá tempo, né, gente? Não dá não, professor, tá muito perto. Hoje, gente, 23/10. Dá tempo. Não é muita coisa que vocês vão ter que fazer. O vídeo ali eu imagino que vai dar uns 6, 7 minutos. Se vocês se empolgarem, dá uns 10. Então não é algo extenso que vocês vão ter que fazer. Professor, como que é esse vídeo mesmo? Vocês vão explicar, no caso de vocês, sobre a folha de pagamento e a social, como é que vocês fazem as funções da folha de pagamento do empregado doméstico. Então, tem muita fonte para pesquisar? Fonte tem, mas só com o manual do E-Social do empregador doméstico faz o material. Então, até isso, não tem muito trabalho de pesquisa.
Por isso que eu acho que dá tempo. Aí, conforme vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir me chamando, a gente vai conversando fora do horário, conforme vocês forem tendo necessidade, a gente vai montando. Professor, a gente une os vídeos do nosso grupo e transforma em um só? Como assim une os vídeos do grupo? Porque cada um vai fazer a sua parte, né? Uhum. Aí a gente une e... A gente vai transformar em um único vídeo. Sim, entendi. Então tem que tomar um cuidado ali para aparentar uma transição que não seja recorte. Professor, e se caso a gente quiser gravar como se fosse igual uma aula, só que não tem ferramenta assim que é gratuita, né? Porque o Meet é só quem tem, é pago, né? É só quem tem conta, como que eu posso falar, empresarial. Mas eu tenho uma ferramenta que para gravar o vídeo é melhor do que o Google Meet. Vocês podem baixar o OBS Studio. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Tela 2. Cadê o meu OBS Studio? E ele é gratuito. O OBS Studio é esse programinha aqui. Ele não está aparecendo nada, porque eu não... Ó, eu espelhei minha segunda tela. Como está espelhando a segunda tela, ele dá essa imagem infinita, né? Mas, eu quero trocar aqui o que aparece. Eu troco a fonte. Não quero captura de tela. Eu vou aqui, não é aqui. Eu troco de onde ele vai buscar. Aqui ele não vai me dar a opção da câmera agora, por quê? Porque eu estou utilizando ela no Google Meet. Aí dá conflito. Mas ela dá a opção para vocês tentarem. Cadê? Captura de vídeo. Aqui, dispositivo de captura de vídeo. Vamos ver se ele vai funcionar. Geralmente ele dá interferência um no outro. Então, a câmera integrada. E deixa eu excluir aqui. Olha, não está aceitando, na verdade, porque eu estou utilizando no Google Meet. Mas vocês colocando aqui dispositivo de captura de vídeo e microfone, vocês colocam vocês falando, vocês gravando na tela. Professor, mas daí eu quero espelhar um material no PowerPoint. Vocês colocam uma cena 2, onde vocês podem daí colocar outro material aqui. Eu quero colocar daí uma captura de janela, que eu vou pôr o PowerPoint. Então, aqui ele pegou a janela do Chrome que está aberta. Não, quero o meu PowerPoint. Aí coloca. Aí na minha gravação eu posso fazer, eu quero trocar, eu estou falando e quero passar para o PowerPoint. Cadê a transição aqui? Transição de cena. Ele faz a troca sozinha quando a gente está na gravação. Então a gente vai em transição de cena, ele vai trocando, pega a câmera, pega o PowerPoint. É um programinha bem legal para gravar. E é difícil gravar? Não, só iniciar a gravação aqui. Coloca, vai começar a gravar. Quero parar, interrompe a gravação, está pronto o vídeo. Aí ele salva. Mas isso é só com uma pessoa, né? Não dá para colocar mais pessoas juntos. Não. Porque acho que seria interessante, né? Fazer que nem aqui no Meet, o grupo todo junto para não precisar fazer cortes, né? Aí vocês podem utilizar
Nossa. Como o vídeo vai ser curto, podem utilizar o próprio Zoom. O Zoom ele grava. A única coisa é que ele tem a limitação de 40 minutos. A única coisa, se cair, vocês reconectam e começam de volta. Daí dá para fazer com o Zoom, como se fosse o Google Meet. Então tem essas opções para a gente trabalhar. Quem vai trabalhar gravando individualmente, o OBS eu acho ele uma das ferramentas mais funcionais, assim. E não é difícil de aprender a mexer com ele. E para quem vai gravar coletivo, como o Google Meet ele só grava na versão paga, daí eu acho que o Zoom ele supre essa necessidade. Tranquilo? Professor, não dá para ser até dia 29? Eu tenho que Ó, deixar. pense bem, professor. Ó, a gente vai entrar em semana de prova. É uma semana que a gente vai estar dedicado às provas. Então, é uma semana a menos. Ó, vamos Então, fazer o seguinte. Vamos deixar dia 23 para eu poder conversar com a Débora. Aí eu vou chorar para ela. tá. Porque tudo chorando, negociando, a gente chega em algum lugar. Então, Confie no seu potencial de negociação, professor. é de choro, gente. Essas horas é potencial de choro. Né? Tem que chorar as pitangas para conseguir as coisas. Confie mesmo assim. Vou tentar essa choradeira para ver se ela amolece o coração e deixa dia 29. Mas, em princípio, vamos ficar de acordo com a data que ela passou. Que eu acho que também não vai fazer tanta diferença, mas é que ela também tem as datas com a parte da direção, né? Então, vamos ver até onde eu consigo a flexibilização dela. Tá bom? Tá, professor. Professor, Diga. eu e o Henrique que a gente está fazendo junto com a Beatriz, só que a Beatriz a gente não tem o contato dela para conversar com ela. Eu não sei se ela está no quarto período junto com a gente, se ela vai fazer com a gente, não sei. Boa pergunta, porque toda aula ela tá aqui. Cadê? O professor, sexta-feira, ele pediu o contato dela, mandou mensagem, falou com ela, mas ela não deu o contato e nem respondeu. Beatriz, você está aí? Eu vou pedir para a Débora o contato dela. Acho que ela não está assistindo, não está vendo a gente agora. Ou não quer falar comigo. Já pedi, professor, mas a professora Débora falou que ela está no primeiro ou no segundo período, que era para pedir para umas meninas, só que toda aula nossa ela tá. Eu também já nem sei se ela tá ou não. Eu também. Já chamou ela na gravação, na aula de sexta-feira e ela não responde, sei lá, professor. Também não estou entendendo. Bom, depois, nesse caso, eu vou ter que ver com a Débora como que a gente faz, porque se ela está no primeiro, mas ela pode estar fazendo uma disciplina do segundo junto, do terceiro junto, vou ter que conversar com ela nesse caso. Mas vamos trabalhando, você e o Henrique, e daí a gente vê como é que vai ficar o caso dela. Tá bom, então, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? Por mim é só, professor. Só vocês estão loucos para desligar, para ir dormir, né? Ou é medo mesmo. Isso? Não, gente, relaxa. Não precisa ter medo de nada, não. Nada que não dê para recuperar depois. Só para deixar com mais Tem medo. que fazer bem feito agora para não se ferrar depois, né, professor? Porque a tendência é só piorar. Não, gente.
Tem parte que vai ser mais difícil para vocês? Tem. Mas essa parte de custo, todo mundo fala horrores dela. E eu acredito que vocês não vão sair tão horrorizados assim, tá? Espero. Tá indo bem gradativo para que vocês saiam assim com uma tranquilidade nessa área de custos que supere os outros. Não é à toa que custeio por absorção, o pessoal já ficaria com o cabelo em pé e vocês já estão até mais. Não parece tão difícil, não é verdade? Pelo menos eu senti que vocês deram essa sensação de, não parece tão difícil. E realmente vocês vão ver que não é tão difícil. Mas, então tá, gente. A gente tem aula amanhã ainda, né? Então não vou falar boa semana de prova, que ainda a gente vai conversar amanhã. A de amanhã vai ter revisão, professor? Vai. A de amanhã vai. Por quê? Porque realmente ela é mais densa, né? Vocês não acham isso? Mais chato. Mais chato? Obrigado, né? Não, realmente é que não tem. Assim, a gente não consegue aplicar de maneira direta as coisas, né? Mais para frente a gente vai ter algumas coisinhas que tem uma tendência um pouquinho mais da gente enxergar a prática. Mas essa parte histórica, de estruturação legal, ela é concordo com você, Nada, é a parte mais chata mesmo da teoria. Mas precisa, né? Precisa, então a gente passa para vocês por que que a contabilidade é do jeito que é hoje. Então a gente se encontra amanhã, no mesmo horário, daí fazendo revisão efetivamente da teoria. Beleza? Beleza, professor. Então tá, gente. Desejo para vocês um bom descanso e nos encontramos amanhã. Até amanhã, Boa noite, professor. professor. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tá bom, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. De nada, Narnia. Imagina. Boa noite. Interromper a gravação. Boa noite, Lucas. Imagina, por nada.